Querido, querida, muito boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu hoje quero me achegar até você, enfim, dentro de uma não conformidade, não é, das maiores possíveis, dentro de uma contingência. Não preciso falar o nome dela porque todos nós sabemos, mas eu gostaria de me achegar porque hoje eu estava lendo a palavra e Deus falou comigo. E o que veio ao meu coração é que talvez por conta desta contingência possa ter gente com o coração repleto de mágoas, de tristeza, de vontade de vingar-se, ainda que talvez não seja por conta da contingência, mas Deus me falou sobre essa perspectiva da pessoa querer vingar-se de alguém por alguma situação ocorrida. Amém? Eu espero que você receba esta bênção da parte de Deus, que é a bênção de, com a sua palavra, Ele falar aos nossos corações e nos ensinar o caminho correto, o caminho que vai nos conduzir a sermos abençoados e protegidos por Ele, e também nos oportunizar contemplar coisas grandes que um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, um sentimento de tristeza, enfim, esses sentimentos que a gente muitas vezes não consegue conter, mas contendo ou não contendo, eles não são de Deus. E por causa disso é que precisamos do antídoto, que é a palavra de Deus, para que eles sejam debelados das nossas vidas. Amém? Eu quero falar com você, baseada na palavra de Deus, conforme eu sempre faço, né? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, é o livro da criação de Deus, que relata todos os aspectos da criação de Deus, tudo quanto ocorreu quando Deus criou todas as coisas, as pessoas. Amém? Capítulo 5, no versículo de número, a partir do 28, diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Essa palavra está mostrando uma genealogia que é uma genealogia que descende de Adão, o primeiro homem que Deus criou e colocou aqui na terra, juntamente com Eva, a sua auxiliadora, que deveria ser idônea, deveria ajudá-lo a tomar decisões, e a principal delas, a obedecer a Deus naquilo que Deus determinou para ele como gestor do Jardim do Éden. Né? Imagina que coisa mais linda você receber uma tarefa de Deus. O nosso querido Adão ele recebeu como tarefa cuidar de algo que pertencia a Deus. E Deus colocou ali para usufruto daquela família iniciada por um casal muito bonito. Eu, particularmente, mesmo que sofra as consequências da desobediência e rebelião deles, os amo porque eu sei que eles foram criados por Deus. E o Lameque, ele advém do nosso querido Adão, que gerou Caim, que cometeu o primeiro homicídio, ele matou Abel. E nós vemos que nessa genealogia muitas pessoas foram surgindo, né? No caso aqui do Lameque, o Caim deve ser lá, sei lá, quadrivô, não sei nem como é que chama, né? Mas era ancestral, né? O Caim era ancestral de Lameque. Então, o que eu quero assim trabalhar e chamar a atenção é o seguinte: primeiro, nesse texto que nós lemos, onde está dito que o Lameque viveu 182 anos, gerando um filho, ao qual ele colocou o nome de Noé. E ele colocou o nome de Noé porque ele disse consigo mesmo o seguinte: Noé nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
Ou seja, o Lameque estava remetendo àquela sua decisão de colocar nome no seu filho a algo ocorrido lá atrás, não é? Porque quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles, enfim, como eles eram sabedores de que eles conheceriam o bem e o mal se tocassem no fruto que Deus nos proibiu de tocar, eles vivenciaram essas consequências, né? Eles vivenciaram o mal que Deus falou que eles conheceriam. Então, eles passaram a habitar fora do jardim, não é? E, como consequência, a estar num lugar amaldiçoado, que é esta terra onde nós estamos. E Jesus, o apóstolo João também, principalmente, dizem: o mundo jaz no maligno, porque o diabo ele foi lançado para cá, então a terra não é abençoada, infelizmente é verdade. Então nós estamos aqui, precisamos ganhar a consciência disso e ganhar a consciência de que jeito? É através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Aqui está um homem que manifesta que ele tinha conhecimento daquilo que havia ocorrido antes na vida dos seus ancestrais. Então, quando ele teve um filho, ele colocou um nome que remontaria para aquele passado, porém de uma forma diferente. Então, aqui ele está mostrando um negócio que eu acho interessante. Antes, nós vemos o seguinte, que esse Lameque, ele chegou até as duas esposas dele e falou com elas o seguinte: olha só, ao Caim foi estabelecido quando ele matou Abel, que foi quando ele se arrependeu quanto àquilo que ele fez, porque o que ele fez diante de Deus, Deus viu o que ele fez. Deus então estabeleceu para ele um castigo e ele sentiu o peso daquele castigo. E Deus então, vendo o seu coração compungido diante do que ele estaria vivenciando, Deus estabeleceu um sinal para ele. O sinal seria um alerta quanto àqueles que estariam amando do diabo para vingar ali o Abel, que o Caim matou. Porque a gente pensa que a gente pratica o mal e fica tudo por isso, né? Mas não é assim. O diabo, ele vai suscitando pessoas e coisas, e nós só conseguimos parar esta cobrança do inimigo quando nós nos arrependemos. E aí a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos santifica de todo o pecado. A partir daí o inimigo não tem mais condição de nos cobrar daquilo que nós fizemos. Se nós estivermos debaixo do sangue de Jesus, se nós estivermos debaixo da orientação de Deus, caminhando com Deus, amando a Deus, temendo a Deus, respeitando as leis espirituais, respeitando aquilo que Deus diz, os seus mandamentos, as suas orientações, o inimigo ele pode até aparecer, mas ele não pode fazer nada. Porque Deus também estabelece marcos para o inimigo, assim como ele estabeleceu marcos para a natureza, né? Então, a gente tem isso. E então, o Lameque virou para as duas esposas dele e falou: olha, ali para o Caim ficou estabelecido que quem aparecesse diante dele, que ele então... Vamos ver aqui, eu vou ler para ficar melhor. Capítulo 4, ele está dizendo assim... para elas, né? E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me vós, mulheres de Lameque, e escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Aqui eu imagino um homem que estava dando sequência a uma vida errada, não é? Olha, eu vou intensificar. Se meu pai era ruim, eu vou ser mal, vou ser malvado, né? Se o meu parente lá atrás matou, eu vou estrangular, vou esfaquear, vou aproveitar a deixa daquela informação.
quando o certo é que, ainda que tenhamos coisas erradas, advindas do nosso DNA, do nosso gene, na nossa família, ou às vezes até amigos, não é? A criança, o adolescente, o jovem, são assim bastante influenciáveis. E aí, muitas vezes, se relacionando com pessoas malignas, acabam tornando-se malignas e não deveriam. Então, aqui fica a dica. Ele decidiu fazer o que Caim fez lá atrás e que foi motivo da repreensão de Deus e dele receber um castigo com o qual ele se entristeceu muito, não é? Agora, a parte que eu entendo que é uma boa notícia para nós e que significa, não é, que em algum momento Lameque repensou a sua atitude de ser mal porque o Caim, o seu ancestral, havia sido mal, é quando o Lameque tem um filho e ele decide que aquele filho vai ser diferente. E aí ele diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele reconheceu então que ele estava numa terra amaldiçoada e ele reconheceu que o filho dele deveria ter um nome que não remetesse para aquele mal lá de trás. Ele tinha que cortar aquela maldição. Olha que lindo, né? Então, este é o que nós hoje estamos ouvindo de Deus através da minha boca. Não pratiquemos a vingança, querido, querida. O que está hoje acontecendo são coisas do maligno. Jesus falou: no mundo tendes aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Jesus não nos deixou ignorantes. A palavra de Deus está entre nós. Eu sempre dou a dica para que seja comprada a Bíblia, né? Custa um valor muito insignificante diante do conteúdo, da importância, da riqueza que ela representa. Por isso é um esforço que deve se fazer, desejar fazer, ter a Bíblia, ter a palavra de Deus perto da gente para nos ajudar. E aí Jesus diz isso. E eu gosto muito, por exemplo, no Salmo 5, o Salmo 5, no versículo de número 4, ele fala, né? E é de onde a gente tira que a gente não deve fazer o que primeiramente o Lameque resolveu fazer, que era qualquer coisinha que acontecesse, ele ir lá e ele se vingar, não é? O Salmo 5, escrito pelo rei Davi, desculpa mexer muito com a câmera, só um pouquinho. O Salmo 5 diz assim, versículo 11: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Não era esse aqui não, só um pouquinho que de fato ficou fora. Capítulo 5, livro de Salmos, no versículo 4, que diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Amém? Então, Deus não se agrada quando decidimos fazer o mal. Deus não estava se agradando do Lameque, até que finalmente um dia a ficha do Lameque caiu e ele decidiu cortar aquela herança maligna. Ele decidiu não mais praticar o homicídio como se fosse uma grande coisa que ele devesse fazer, porque o ancestral dele fez, ele tinha orgulho daquele ancestral que matou, né? E o Senhor Jesus também, eu gosto muito quando ele fala sobre esse quesito, que é a respeito da vingança, né? O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 18, versículos 21 e 22, ele diz, não é, que nós temos que perdoar. O discípulo perguntou a ele: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? E Jesus foi e respondeu: não vos digo que tendes que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 450 vezes, não é? É para
perdoar mesmo, por mais difícil que seja, efetivamente, não é? Jesus falou para orarmos pelos nossos inimigos, para que aquele que quiser demandar, brigar conosco pela túnica, nós passemos para a pessoa a nossa capa, que a gente não brigue, que a gente não arrume confusão. Essa é a grande mensagem de Jesus. Se alguém te ferir na face direita, vira também à esquerda. Ou seja, o amor cristão, e não apenas o amor cristão, mas o caráter cristão, né? E aqui no livro de Eclesiastes, eu gosto muito, capítulo 18, no capítulo 9, versículo 18, diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitas coisas boas. Então aqui é um aviso, não é? Um ato de prevenção. Presta atenção. Uma pessoa só destrói muitas coisas boas. Não está dizendo que a pessoa destrói coisas ruins, né? A pessoa destrói coisas boas. E também a outra palavra boa, né? Olha, é melhor você ser sábio do que você ser valente, você ser violento, você ser agressivo, você se vingar. Você vai se vingar da pessoa e depois você vai ter que responder perante a justiça. Amém? E mais ainda, perante a Deus, como aconteceu com Caim, que matou Abel, escondeu Abel. Porém, Deus se apresentou a ele e falou assim: onde está o seu irmão? Ué, mas eu sou, por acaso, tutor do meu irmão, Senhor? E Deus falou para ele: mas o sangue dele está clamando diante de mim, debaixo da terra. Né? Deus sabe de todas as coisas, nós não conseguimos esconder nada do Senhor. Mas tenhamos em mente, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Amém, querido, querida? Em nome de Jesus, esta é a palavra. Não procure se vingar de ninguém, por pior que seja aquilo que a pessoa venha fazer contra você. Deixe nas mãos de Deus, mas não ore a Deus pedindo para Deus matar, para Deus tirar da terra, para Deus fazer isso, aquilo outro, não. Ora com sinceridade, que foi o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou nada errado para nós. Ora com sinceridade: Deus, abençoa fulano, abençoa fulana. Por quê? Porque se a pessoa estiver abençoada, ela não vai mais incomodar, não é? E o que a gente quer é não ser incomodada. Então esta é uma dica muito boa que Jesus nos dá. Amém? Eu quero deixar aqui com você hoje esta palavra, com o desejo de que ela seja útil para você. Faça o que as autoridades estão mandando e vamos dobrar o nosso joelho para orar, para pedir a Deus para ajudá-las. Amém? Porque conforme o sábio Salomão falou, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porque um só pecador destrói muitas coisas boas. Então temos que orar para que os pecadores, que não é apenas um, são muitos, são milhares, às vezes eles se reúnem para destruir muitas coisas boas. Que Deus repreenda o mal, que Deus faça o mal bater em retirada. A proposta não é ignorar que o mal está aí, mas é diante de Deus pedir que o mal seja repreendido. O mal é repreendido com o sangue de Jesus. O mal é repreendido com as hostes de Deus, que são os anjos que estão em batalha e que Deus designa para as nossas batalhas, para as nossas guerras. A palavra do Senhor diz que aos seus eleitos Deus dá enquanto eles dormem. Não está dito que Deus nos abençoe enquanto nós estamos brigando, batendo, mentindo, roubando. Não, Deus não está nessas coisas. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro e intercedo pela vida da pessoa que está diante desta mensagem, pedindo-te, Pai bendito, que esta palavra alcance o coração desta pessoa e encontre um lugar de meditação e de aprovação, Pai, porque às vezes nós falamos a tua palavra e as pessoas não aprovam a palavra dita, mas que haja acolhimento no coração desta pessoa, dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que se ela tem algum intento maligno em seu coração, para matar alguém, para roubar alguém, para destruir as coisas de alguém, ou para ver as pessoas sendo destruídas, que este mal seja repreendido pelo nome de Jesus, pelo sangue maravilhoso que foi vertido na cruz do Calvário inocentemente, Pai. Que o Senhor, meu Deus,
Salve essa pessoa, Senhor, porque ainda que ela se vingue, ela ficará nas mãos daquele que a fez vingar-se, que é o diabo. Em nome de Jesus, Pai, visita esta pessoa na sua tristeza, na sua indignação. Ó Deus, visite-a nessa situação que ela está vivenciando ou que ela vivenciou, talvez alguma traição, talvez algum roubo de que ela foi vítima por conta de algum sócio ou sócia, esposo ou esposa, algum irmão, algum amigo, não importa, Senhor. Repreenda esta obra em nome de Jesus e traz à existência, Senhor, a paz que excede todo entendimento no coração e na vida dela, que ela te conheça, Pai, e o Senhor se torne o Deus da vida dela, porque ela desejou ter o Senhor sobre ela, ajudando-a, orientando-a, guiando-a por tuas veredas santas, ó Pai, por esta terra que de fato, conforme Lameque falou, está amaldiçoada. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes diga assim: Deus, em nome de Jesus, eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, perdoe-me pelos meus pecados, conceda-me a vida eterna e traga, Deus, a salvação que Jesus Cristo promoveu na cruz do Calvário, tanto para mim quanto para minha família. Em nome de Jesus, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida e me ensine os teus caminhos para que eu ande neles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Em nome de Jesus, fique na paz do nosso Senhor. Tchau, tchau.